Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edmarco, sou graduado em administração, sou especialista em logística empresarial, sou mestre em ensino de linguagens e as suas novas tecnologias, sou responsável pela disciplina de processos logísticos. Quero desejar que você, meu caro aluno, que você, minha cara aluna, sejam muito bem-vindos a mais esse semestre e para essa disciplina que é imprescindível, que é essencial em qualquer tipo de organização. E quando eu falo qualquer, eu estou me referindo ao sentido mais amplo da palavra. Seja uma organização de pequeno, de médio, de grande porte, organizações industriais, comerciais, as organizações prestadoras de serviços, até mesmo as organizações não governamentais, as denominadas ONGs, precisam gerenciar os seus processos. Então, neste momento nós vamos ao quadro, nós temos algumas indagações, quero discorrer, quero apresentar para vocês algumas funções, algumas situações que vão ser esclarecidas ao longo desse nosso primeiro encontro. Primeiro, determinar, conceituar o que é logística, quebrar aquele paradigma que a logística é transporte de mercadorias, que a logística é armazenagem de mercadorias. Um outro questionamento, a logística agrega valor ao meu produto? Ele agrega valor à credibilidade, à imagem da minha organização? Se sim, até que ponto? A satisfação do meu cliente depende da logística? O quanto a logística é fundamental para que o meu mercado consumidor se veja satisfeito com as operações, com a disponibilização de um produto ou de um serviço da minha empresa? Como fidelizar o meu cliente utilizando uma logística eficiente? Como fazer com que o meu cliente, sempre que ele demandar um determinado serviço, sempre que ele demandar um determinado produto, que ele volte à minha empresa? E também como integrar o sistema logístico de uma organização. Como fazer com que todos os elos, que todos os elementos envolvidos nos processos logísticos, os subsistemas, os processos operacionais trabalhem de forma integrada. Então, ao longo desse nosso primeiro encontro, são esses os assuntos, são esses os pontos mais relevantes que vai permear a nossa aula. Introdução à logística. Não é nada incomum que nós tenhamos em mente que a logística ela é voltada para processos simples, para processos pontuais. Olha, a logística, até tem uma brincadeira que às vezes nós fazemos, né? O que é logística? Ah, é carregar o caminhão. Aí a logística reversa é descarregar o caminhão. Então nós vamos entender que os processos logísticos, que a logística dentro de uma organização, ela é bem mais ampla do que nós possamos imaginar. Ela se encarrega, ela se incumbe-se de uma série de diversos processos que são imprescindíveis, inclusive para a sobrevivência da empresa, para a perenidade da empresa no mercado. Acompanhe comigo. Em um primeiro momento, nós temos que relevar alguns adventos que contribuíram para que nós, gestores, para que nós, administradores, voltemos os nossos olhos para a logística com maior cuidado, com maior afinco. O primeiro fator que nós devemos relevar é exatamente a globalização. É exatamente ela que quebrou as barreiras, responsável por eliminar as barreiras físicas entre nós, os consumidores, entre os fornecedores, entre os prestadores de serviço. Como assim eliminar essa barreira física? Olha, eu consigo aqui em casa entrar no site de uma marca qualquer e comprar um tênis na minha cidade. Tudo bem? Só que eu consigo fazer essa mesma compra com esses mesmos procedimentos em qualquer outro país do mundo. O que muda é o tempo de transporte, o tempo de entrega, mas o processo de aquisição é o mesmo. Um segundo fator é
a redução do ciclo de vida dos produtos. E isso se deve a duas situações. Primeiro, o que nós chamamos de obsolescência programada. Um termo mais simplório da obsolescência programada, o pessoal fala o seguinte, olha, os produtos atuais, eles foram feitos para quebrar. Foi-se a época, não sei se vocês se lembram, lá na casa da vovó, né, aquela geladeira azul com pinguim em cima, que tinha uma galinha que falava a previsão do tempo, se ficasse vermelho, se ficasse azul, vocês lembram? Exatamente. Aquela geladeira, né, se caísse um meteoro, sobrava os ratas baratas e aquela geladeira. Hoje já não mais, né? Você não compra mais um eletrodoméstico, um eletroeletrônico para durar lá 10, 15, 20 anos. Isso é obsolescência programada, né? É uma forma, os produtos acabam por durar menos, até como forma de fomentar o ciclo de aquisição. Basta ver um acidente entre um carro antigo e um carro novo. O carro antigo está lá, intacto, tem 2 arranhões. O carro novo dá perda total. E o segundo motivo é o que nós chamamos de obsolescência sentida. Essa obsolescência sentida ocorre quando o produto ainda está na sua vida útil, ainda desempenha as suas funções para as quais ele foi criado, mas nós sentimos que ele já não serve mais. Vamos pegar lá um celular, por exemplo. Olha, eu tenho o modelo 11, é o último modelo, é o mais moderno. Dali um pouco sai o modelo 12, 13, 14. Conscientemente eu penso o seguinte, olha, esse 11 já não me serve mais, eu quero o 12. Não é nada incomum nós termos em casa 3, 4 celulares, 2, 3 notebooks, 2 está lá parado. Não, uma hora eu vou precisar. Mas não, uma hora você compra um novo com melhores funcionalidades e aquele vai ficando. Essa é a obsolescência sentida. Como eu disse há pouco, isso fomenta o ciclo de aquisição. Se aumenta esse ciclo, essa demanda, consequentemente, eu preciso ter processos logísticos mais eficientes para acompanhar o aumento dessa demanda. Eu preciso adquirir, eu preciso produzir, eu preciso distribuir, tornar disponível esses produtos nos pontos de venda. E então, por isso que esses são fatores que nos fazem voltar os olhos para o gerenciamento eficaz e eficiente dos processos logísticos. Voltando ao quadro, nós temos ainda alguns outros fatores. A preocupação com o meio ambiente. Nós, consumidores, nós estamos cada vez mais sensíveis, cada vez mais suscetíveis a adquirir produtos de empresas que denotam a responsabilidade socioambiental, né? Então, olha, compre este detergente porque nós plantamos árvore, porque nós restauramos matas ciliares. Então, entre 2 produtos análogos, nós vamos escolher aquele da empresa que apresenta esse tipo de responsabilidade. E, principalmente, a logística é tida hoje como um fator impulsionador de mudanças na empresa. Primeiro, para a obtenção de vantagem competitiva. Se eu tenho um gerenciamento eficaz dos meus processos logísticos e o meu concorrente não, então eu passo a ter uma maior vantagem competitiva sobre ele. A partir do momento que eu faço a gestão eficaz dos meus processos, um desperdício que eu elimino, eu tenho a redução dos meus custos operacionais. E esses processos eficientes também contribuem para a agregação de valor ao meu mercado consumidor. Porém, o que é logística? Do que se encarrega a logística? É o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo, armazenagem eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas. Por que eu estou frisando essas informações? Porque de nada adianta você querer gerenciar o seu fluxo operacional se você não gerir também o seu fluxo de informação, tanto interno quanto externo. É a velha história, olha, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não fui informado, consequentemente, a probabilidade desses processos darem certo, serem satisfatórios,
passa a ser muito baixa. Em que momento a logística age? Desde o ponto de origem até o ponto de consumo, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado, com o propósito de atender à exigência dos clientes. Balu, lá em 2007, é um grande escritor que versa sobre a logística, afirma o seguinte, que sistemas logísticos não só eficazes, mas também eficientes, geram um melhor padrão de vida a todos. Por que ele gera um melhor padrão de vida? A partir do momento que a logística cumpre com a sua missão, que nada mais é do que providenciar bens ou serviços corretos, no lugar certo, no tempo exato e nas condições desejadas. Aqui eu quero dar uma paradinha. Como se a missão da logística já não estivesse complexa o suficiente em dispor esses produtos no lugar correto, na quantidade correta, no momento correto, ainda ao menor custo operacional possível. Se eu tenho custos operacionais menores, consequentemente eu tenho uma maior lucratividade e uma melhor competitividade frente ao mercado onde a minha organização atua. Colocando em prática, melhoria dos processos de uma empresa denominada Frigocentro. Acompanhe comigo. Essa empresa é uma operadora logística que faz a captação, que compra carcaça suína de 20 outros frigoríficos espalhados aí pelo país todo, tá? Faz a condensação numa empresa que nós chamamos de empresa focal, né? O que é essa condensação? Então, ela traz a mercadoria para essa empresa para que esses produtos sejam distribuídos para alguns clientes. Mercados, açougues, supermercados, hipermercados. Só que nessa empresa focal é feito alguns beneficiamentos, então corte, desossa, condensação dessa carga, desagregação dessa carga para que ela possa ser enviada em quantidades menores para esses clientes. E essa empresa cresceu exponencialmente aí nos últimos 10 anos que ela atua no mercado. Entretanto, o seu crescimento, como nós podemos perceber, ele ocorre de forma desordenada e isso tem gerado uma série de problemas. Quais? Atrasos e perdas de mercadorias. Por isso, a empresa ela busca uma consultoria essa na qual você foi contratado para contribuir aí a organizar os processos logísticos da Frigocentro. Sabe quando você vai arrumar o quarto, que tá aquela bagunça medonha, que você chega na porta, coloca as duas mãos na cintura e fala, meu Deus, por onde eu começo a organizar? Em algumas empresas, essa realidade não é diferente, tá? Às vezes a bagunça é tanta, né? Você vê tantos processos fora do contexto, tantos processos ineficientes que você não sabe por onde começar. Os frigoríficos que a Frigocentro atende estão em todo o país, desculpa, deu uma enroscada aqui. E o grande desafio é atender a esses frigoríficos, fazendo com que os produtos cheguem até as lojas, porém, dentro de limites mínimos e máximos de temperatura. Nós estamos falando de produtos perecíveis, então, que devem constar aí dentro de uma margem limítrofe mínima e uma margem limítrofe máxima de temperatura. Então, qual é o nosso objetivo? Contribuir para a otimização dos processos logísticos da empresa, elaborando um relatório que contenha as funções da logística e de um diagnóstico. Esse procedimento, essa estratégia, vocês vão perceber que vai permear toda a nossa disciplina, o diagnóstico, que deve determinar qual a situação atual, porém, como elaborar esse diagnóstico.
Quando eu falo de diagnóstico, eu estou falando exatamente igual quando nós vamos ao médico, né? Você chega lá, você tem um problema, então ele vai fazer a aferição da sua temperatura, vai fazer a auscultagem dos seus batimentos cardíacos, vai te dar lá um diagnóstico, vai falar lá qual é o seu problema. Caso ele não consiga pontuar o seu problema, o que ele faz? Ele vai pedir alguns exames que contribuam, que embase a sua decisão. Dentro da empresa, da Frigocentro, nós vamos agir exatamente da mesma forma. Então, nós vamos estudar a empresa, nós vamos mapear os processos da empresa, vamos pontuar as responsabilidades de cada setor para que nós possamos identificar aonde está esse problema. Acompanhe comigo. Alguns problemas da logística podem ter origem em áreas bem distantes, lá da movimentação, da armazenagem de materiais e distribuição dos produtos acabados. Por exemplo, se eu tenho um problema na previsão de vendas, se essa previsão está a mais, eu vou ter sobra de produtos. Se essa previsão for muito pessimista, eu não vou ter produtos para atender a minha demanda e gera uma ruptura no mercado. O problema, então, está na logística? Não, o problema está lá no meu departamento comercial, financeiro, né, que fez uma previsão de vendas erradas. Pode ser que o meu fluxo de comunicação e informação, tanto o interno quanto o externo, seja deficiente. Falta de recursos financeiros para investimento em estrutura. Consequentemente, eu não tenho infraestrutura suficiente para produzir, para atender as minhas demandas. E um outro problema refere-se também à manutenção deficiente. Então, se eu tenho uma manutenção preventiva, preditiva, deficiente, eu tenho uma maior quebra de máquinas e interrupções inesperadas no meu processo produtivo. Portanto, em um primeiro momento, é essencial investigar todas as causas dessas deficiências da empresa. E nesse contexto, o diagnóstico deve caracterizar os sintomas dos problemas da empresa e definir suas causas e encaminhar uma primeira sugestão para a solução do problema. Então, o que o meu diagnóstico deve, num primeiro momento, abarcar, contemplar? Só a Frigocentro? Não, eu acabei de dizer que alguns problemas da logística podem estar bem distantes do meu ponto de operações. Pode estar lá nos meus fornecedores, pode estar aqui, ó, nos meus clientes. Olha, tá sobrando muito estoque. A culpa é da produção que está produzindo demais. A culpa é da aquisição que está comprando demais. E de repente, ao fazer esse mapeamento holístico que contempla o meu todo, eu descubro que os meus clientes possuem uma recorrência de cancelamento de pedidos e isso não está sendo apontado. Consequentemente, eu vou ter aqui sim um excesso de estoques. Uma coisa que eu queria ressaltar: de nada adianta eu identificar só os sintomas. Voltando lá naquela consulta que você foi ao médico, olha, eu cheguei lá com febre. Ele te dá um antitérmico e te manda para casa. E ele não faz uma investigação mais ampla, ele não pediu os exames, ele não sabe se essa febre é fruto de uma inflamação, de uma infecção ou de qualquer outra comorbidade que está gerando essa temperatura mais alta. Você vai dali um pouco, o antitérmico baixa a temperatura, dali um pouco está lá em cima de novo. No contexto da empresa é exatamente a mesma coisa. É importante identificar os sintomas, porém, mais importante do que só tratar esses sintomas é tratar também a causa raiz desse sintoma. Se eu trato só o sintoma, dali um pouco ele aparece novamente. Eu vou ter recorrência desse problema. Então, muito mais importante do que apenas o sintoma é identificar o que está gerando e tentar eliminar essa causa raiz para que não haja recorrência e para que eu não tenha problemas futuros.
subsistemas logísticos. Quando nós falamos em processos logísticos, em operações logísticas, é muito importante nós considerarmos o que nós denominamos de logística integrada. O que é essa logística integrada? É a integralização de 4 subprocessos logísticos. Logística de suprimentos, também conhecida como logística de aquisição, logística de produção, logística de distribuição e a logística reversa. Acompanhe comigo. O primeiro processo que eu falei para vocês é o que nós denominamos como logística de suprimentos. Pode ser que vocês encontrem na literatura também como logística de aquisição. Por quê? É esse subprocesso o responsável pela entrada dos suprimentos até a liberação deles para a produção. Por que até a liberação? Porque alguns suprimentos podem demandar algumas verificações quantitativas, qualitativas, laboratoriais. Então, de nada adianta o meu produto estar lá na empresa. Olha, eu já posso utilizar? Não, peraí, o laboratório não mandou o laudo falando se está em conformidade ainda. Então, ele não está liberado. E essa responsabilidade de torná-lo efetivamente disponível para o seu beneficiamento é da logística de suprimentos. E ainda, envolve as atividades de aquisição desses materiais, da matéria-prima, dos materiais secundários, a seleção dos fornecedores e o seu desenvolvimento, transporte, armazenagem, a gestão de estoque e informações. Por que nós falamos em armazenagem e estocagem? Ah, mas não é a mesma coisa? Embora muitos pensem que sim, não é. A armazenagem, ela também é composta por 4 subprocessos: recebimento, estocagem, separação e expedição. Então, vocês podem constatar que a estocagem é um subprocesso da armazenagem. É por isso que, embora pareça redundante, pareça repetitiva, a armazenagem e a estocagem. Não, a estocagem, ela faz parte da armazenagem. Voltando aos subprocessos, o segundo nós denominamos como logística de produção, que nada mais é do que o subprocesso logístico responsável pelo efetivo beneficiamento dos materiais. Então, eu pego lá a minha matéria-prima e dou origem ao meu produto acabado. Temos ainda a logística de distribuição. Envolve desde o recebimento e armazenamento agora do produto acabado, do produto que foi beneficiado, aqui na logística de produção, até a sua distribuição para os canais de distribuição. Quais são esses canais? Que seja o varejo, o atacado, o atacarejo, o e-commerce, ou então a sua disponibilização direta ao consumidor final. E nós temos um outro subprocesso que é a logística reversa. Refere-se ao retorno de produtos ao fabricante. E quando nós abordamos a logística reversa, nós precisamos enxergá-la sob 2 vertentes. Existe a logística reversa de pós-consumo e a logística reversa de pós-vendas. Por que é preciso nós discriminarmos cada tipo de logística reversa? Porque cada uma tem um tratamento distinto. Tá? O que é a logística de pós-consumo? Ocorre quando extinguiu-se a vida útil daquele produto. Ah, acabou o meu vidro de shampoo. O que eu vou fazer com o frasco? Eu vou colocar lá nos materiais a serem reciclados, ele vai ser coletado, ele vai ser devolvido, vai ser destinado lá a um local de reciclagem, vai ser moído, vira matéria-prima plástico de novo e volta para a produção. A mesma coisa acontece com vidro, a mesma coisa acontece com as latinhas de refrigerante, de cerveja. Acabou a latinha do meu refrigerante, o que eu vou fazer com essa latinha? Ela vai ser reciclada e vai ser transformada novamente em matéria-prima, se esse for o caso. Agora, quando eu falo de logística reversa de pós-venda,
não extinguiu a vida útil do meu produto. Vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu comprei um tênis num determinado site. Aí fiquei lá esperando, quando o meu tênis chegou, que eu fui ver, tinham vindo dois pés esquerdos. Nós, na generalidade dos casos, temos lá um pé direito e um pé esquerdo. Então, eu não poderia utilizar esse tênis. Eu tive que devolvê-lo e eles me mandaram corretamente. Extinguiu a vida útil do produto? Ele não tem mais serventia? Não, não é esse o caso. Mas eu não poderia utilizá-lo daquele jeito. Ah, comprei um televisor lá, 4K 55 polegadas, veio um televisor de LED 42 polegadas. Esse televisor que me foi entregue, ele não presta mais? Para mim não, porque eu não comprei esse televisor, mas para outro cliente sim. Então ele vai ser devolvido ao fornecedor para que eles me enviem o modelo que eu realmente adquiri. Então é importante nós considerarmos isso. Na logística pós-consumo, extinção da vida útil do produto, sobra só o rejeito, eu não tenho mais o que fazer com aquele rejeito. No caso da pós-venda, não. Envolve as trocas, a substituição. Olha, o meu televisor, ele veio correto, só que chegou com a tela quebrada. Então vai ser trocada, ninguém vai pegar esse televisor e vai jogar fora, vai reciclar, vai moer. Não, vão trocar essa tela e vão reenviar. Isso é logística de pós-venda. Acompanhe comigo como funciona o fluxo da logística reversa. Então, eu tenho, num primeiro momento, a coleta desse rejeito ou deste produto, a embalagem, porque alguns produtos demandam uma embalagem específica, e a expedição. E no momento da expedição, é o momento em que eu decido se ele deve retornar ao fornecedor, como é o caso da logística reversa de pós-venda, se eu vou revendê-lo. Olha, esse notebook eu vou entregar lá, eu vou vendê-lo porque eu comprei um novo. Se ele vai ser recondicionado e recolocado no mercado para venda, se esse material, como é o caso das garrafas, das latinhas de alumínio, se ele vai ser reciclado. Olha, esse produto ele não deve passar por nenhuma dessas fases, então ele deve ser descartado, ou um aterro sanitário, ou ser incinerado. Então é dessa forma que ocorre o fluxo reverso dos produtos ou dos rejeitos gerado por esses produtos quando chega o momento de descartá-los ou que é necessário uma troca, uma substituição qualquer. Integração dos subsistemas logísticos da empresa Frigocentro. Acompanhe comigo. Enquanto nós ainda analisávamos a situação atual da transportadora, o dono de um dos frigoríficos que fornece para a Frigocentro, o Ipiranga, decidiu agora comercializar não mais só as carcaças de suínos, mas agora cortes mais nobres, como o pernil e a paleta. Agora, você precisa estudar o frigorífico, ajudar o frigorífico Ipiranga a transportar os seus produtos nas regiões atendidas no sul do país. E além disso, nós vamos precisar considerar todos os elementos da logística integrada, ou seja, nós vamos precisar considerar a logística de aquisição, a logística de produção, a logística de distribuição e também os fatores pertinentes à logística reversa. Então, para que nós possamos fazer a integralização desses subsistemas, quais são alguns dos fatores que eu preciso considerar para fazer com que o frigorífico Ipiranga, através da Frigocentro, que é um operador logístico, possa atingir o seu objetivo? Transporte, como esse produto será transportado? E também o tráfego. Eu vou distribuir para São Paulo, né? Eu posso fazer entrega todos os dias? Espera aí, as nossas placas condizem com o rodízio lá em São Paulo?
né? Ah, eu tenho uma entrega para ser feita às 18 horas num grande centro. Escuta, não congestiona, não para tudo neste momento? Então isso pode atrasar, pode inviabilizar a entrega nesse dia, nesse horário, e isso reduz o meu nível de serviço frente ao meu cliente. Como vai ocorrer a armazenagem e a estocagem desses produtos? Quais equipamentos? Que tipo de infraestrutura é demandada? Que tipo de câmara fria? Que tipo de temperatura é demandada para a armazenagem e a estocagem desses produtos? Como vai ocorrer o processo de compras e qual é a previsão do volume de pedidos? O fluxo de informação. Eu preciso melhorar as minhas tecnologias de informação, eu preciso adquirir tecnologias, softwares como gerenciadores de comunicação entre o fornecedor e o cliente. Como vai ocorrer o controle de inventário? Quando nós falamos em inventário, vocês vão lembrar do famoso balanço, né? Processamento de pedidos. Que nível de serviço o meu cliente exige? O nível de serviço ele precisa ser acordado entre a empresa e o fornecedor, né? Olha, eu quero uma entrega por semana, 3 entregas por semana, eu quero entrega todos os dias, quinzenal, eu quero uma entrega cedo e a outra à tarde, como ocorre em distribuição de medicamentos, né? Então isso deve ser acordado, esse nível de serviço deve ser acordado entre as partes. Nós vamos precisar de um centro de distribuição para tornar essa entrega mais ágil. Aonde vai ficar o local desse armazém, dessa fábrica, desse centro de distribuição? Como vai ocorrer a movimentação de materiais? Essa mercadoria ela é unitizada, ela é paletizada? Eu consigo fazer a movimentação com paleteira manual? Não, tem que ser empilhadeira, elétrica ou a gás. Opa, peraí, nós vamos trabalhar em ambiente fechado. De acordo com as normas reguladoras do Ministério do Trabalho, eu não posso ter uma empilhadeira a gás, porque ela libera gases tóxicos, dentro de ambientes fechados, ou então tem que ser uma empilhadeira elétrica. No caso, serviços de fornecimento de peças de reposição não se aplica a frigocentro, mas tem também que ser considerado. Escuta, como vai ocorrer, em caso de perda de mercadoria, a remoção dessa mercadoria, a reciclagem? Quem é responsável pelo descarte final? A Frigocentro vai ter que contratar uma empresa para fazer essa coleta, essa reciclagem, essa remoção, esse descarte? O frigorífico Ipiranga é responsável por isso? Que tipo de embalagem será demandada? Nós vamos apenas embalar? É só uma embalagem primária? Não, também tem a embalagem secundária. Olha, essa empresa, essa mercadoria, ela vai ser unitizada em contêineres. Então, eu estou falando aí de uma embalagem quaternária ou até mesmo de 5º nível. Olha, ela é paletizada. Tudo isso faz parte do meu processo de embalagem. Olha, nós perdemos a mercadoria ou por um dano, ou por uma avaria, ou porque em algum momento ela ficou fora lá das especificações de temperatura. Como vai ocorrer a devolução dessa mercadoria? Lá no cliente, a mercadoria venceu, ou chegou vencida, ou chegou danificada. Essa mercadoria vai ser devolvida para a Frigocentro, essa mercadoria vai ser devolvida para o frigorífico Ipiranga. É óbvio que aqui não estão todos os elementos, todos os fatores a serem considerados, a serem analisados antes de nós aceitarmos essa nova demanda, né? É uma demanda que requer outros procedimentos, novas características, mas aqui são alguns que podem reduzir e até mesmo eliminar transtornos futuros. Acompanhe comigo. Com a entrada de novos produtos de um cliente,
A Frigocentro também deverá adequar o processo de carregamento e arrumação do caminhão. Esse processo de carregamento e arrumação, vocês podem encontrar com a denominação de estufagem. Então nós estamos estufando um container, nós estamos estufando o caminhão, tá? Não é que está carregando demais, não. É simplesmente o processo de carregamento. Se é só a carcaça suína, né? Então pode ser uma em cima da outra lá no caminhão. Agora, como nós estamos falando de pernil e paleta, pode ser que em detrimento, inclusive, do tipo de embalagem, que se requeira um novo processo de carregamento e arrumação. Para isso, deverá ser feito um estudo junto a quem? Ao cliente, que é o frigorífico Ipiranga, para que nós possamos descobrir a previsão de demanda desses novos produtos. Por que é tão importante eu saber a previsão de demanda? Exatamente para saber se a minha empresa tem infraestrutura suficiente para atender esse novo projeto. Olha, nós vamos trabalhar com 10 mil pedidos. A minha empresa já está saturada, não está conseguindo armazenar e distribuir nem o que já tem. Como que eu vou assumir, né, se eu não investir numa nova infraestrutura? E também, quais serão as primeiras regiões que serão atendidas com a distribuição desses novos produtos? Por que é importante eu identificar as regiões? Às vezes a região é tão longe. Lembrando que nós estamos num país de dimensões continentais, que isso inviabiliza a operação. O custo é muito alto para a minha empresa. Mas dá para pôr um CD. E o custo desse CD? Né, do centro de distribuição. Então, esses são alguns fatores, alguns elementos a serem considerados para que nós procedamos à integralização dos subsistemas logísticos da empresa Frigocentro. Nesse momento, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual a importância de integrar todos os subsistemas logísticos, todos os elos das operações logísticas de uma empresa? Eu aguardo a sua contribuição e nós voltamos dentro de alguns instantes. Então eu perguntei o seguinte: qual a importância de trabalhar todos os subsistemas logísticos de forma integrada?
Ocorre o seguinte, sempre que um desses subsistemas, logística de aquisição ou suprimentos, logística de produção, logística de distribuição ou logística reversa falhar, todo o meu sistema falha. Ah, mas só falhou a minha aquisição. Mas eu vou ter problemas lá na ponta. Falhou a minha produção, eu vou ter problemas lá na ponta. De nada adianta eu ter uma excelente logística de suprimentos, uma excelente logística de produção, se o meu produto não é distribuído, se ele não chega ao meu consumidor final. Né? Ou esse produto, quando gera os seus rejeitos, ele não é retornado, ele não atende a especificações legais. Por isso é tão importante que todos os subsistemas trabalhem de forma integrada, no mesmo nível de responsabilidade, porque qualquer um desses sistemas que falhar, ele faz com que falhe todo o meu processo. Logística e o valor para o cliente. Até que ponto a logística pode elevar o nível de valor, pode gerar, agregar valor para o meu mercado consumidor? Em quais momentos a logística pode ser responsável, pode contribuir para que o meu cliente perceba um elevado nível de serviço em relação à minha empresa, em relação ao meu serviço, em relação ao meu produto? Acompanhe comigo. Nesse primeiro momento, é muito importante nós destacarmos o que é valor. É uma percepção da relação entre o custo de aquisição e o benefício que o consumidor tem de um produto ou um serviço em comparação com outro disponibilizado pela concorrência. Aqui nós precisamos chamar a atenção para uma situação. Em hipótese alguma, valor pode ser confundido com preço ou apenas com custo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou colecionador de miniaturas. Sabe aqueles carrinhos em miniatura, escala 1,64? Eu tenho lá na minha coleção 3.200 miniaturas. Eu tenho algumas que é da minha época de criança, que eu ganhei do meu pai, que eu ganhei dos meus avós, que eu ganhei de tios, de amigos, né? Então, muitas das minhas miniaturas eu consigo precificar, eu consigo determinar um custo. Olha, eu paguei tanto. Agora, para essas miniaturas, eu não consigo determinar um custo, eu não consigo determinar um preço. Ela, para mim, tem um valor imensurável, um valor que eu não consigo especificar. Então, às vezes, você fala, meu Deus, você pagou tudo isso daí? Sim, paguei, mas aquilo tem um valor para a pessoa. É igual quando nós vemos aquisição de obras de arte, né? Ah, então porque o quadro do fulano foi vendido por 200 milhões de dólares. Aí você olha, tá lá um monte de rabisco e aí você fala, meu Deus, por quê? Né? A minha filhinha de 7 anos faria mais bacana assim um pouco. Né? Mas para a pessoa que gosta, para a pessoa que está envolvida nessa situação, aquilo ali tem valor. Então, valor em momento nenhum pode ser confundido com custo, apenas custo, ou com preço. Pode ser que o produto tenha um preço baixíssimo, um custo baixíssimo, mas para mim ele não tem valor nenhum, né? Para mim não tem, ele não faz parte do meu contexto. Voltando, dessa forma, é necessário que a organização identifique seus atributos logísticos, que comumente nós chamamos como atributos ganhadores de pedidos. Quais são esses atributos? Dá uma olhada. Agilidade de entrega, confiabilidade do prazo de entrega, não só do prazo, mas também você confiar na empresa, no seu fornecedor, no seu prestador de serviço, que ele vai entregar a quantidade correta. Olha, nós vamos fazer uma obra lá na empresa e eu preciso de que ele me entregue 30 sacos de cimento. Tá lá os pedreiros, a betoneira, o servente, tudo pronto, bonitinho, e de repente só chega a 10.
Pronto, um exemplo simples e o tamanho do contratempo que isso me gera, né? Vai ter 10 sacos para trabalhar lá até meio-dia e dali para frente para tudo e eu perco todo o meu planejamento. Não são só esses atributos, nós temos outros. Confiabilidade da entrega, da disponibilização do produto correto, entrega sem danos ao produto. Não adianta nada você entregar no dia, na hora, na quantidade correta e o produto chegar lá danificado, ele vai ser insigne para quem o adquiriu da mesma forma. Flexibilidade no serviço prestado, no nível de serviço oferecido. Quer um exemplo? Todo mês eu compro do meu fornecedor lá 10 caixas de uma determinada matéria-prima. Do nada eu recebo lá uma demanda pontual, né, que eu vou precisar não mais de 10 para os 2 próximos meses, e sim de 50 caixas. O meu fornecedor tem flexibilidade para atender essa variação na quantidade? Recuperação de falhas. Nós, como gestores, nós, como empresa, como administradores, estamos suscetíveis a falhar. Tudo bem, em quanto tempo eu vou dar uma resposta para essa falha? Eu entreguei errado, em quanto tempo eu vou trocar? O produto está danificado, em quanto tempo eu vou repor este produto para que o meu cliente não perca a venda? Tá? Então, a recuperação de falha é um dos atributos ganhadores de pedido. Oferecer rastreabilidade ao meu cliente, ele saber onde o produto está, quando esse produto vai ser entregue, como funciona o meu fluxo de comunicação. Não tem nada pior do que você compra, você tem um problema, você fica 2 horas no saque da empresa tentando falar com alguém e a ligação ainda cai e você não consegue. Que nível de confiança e conhecimento tem a sua equipe? A disponibilidade de produtos e serviços. Se eu vou no mercado, numa mercearia lá perto de casa, todas as vezes que eu vou comprar um produto não tem, eu não consigo ver nível de serviço. Esse é um atributo negativo que faz com que eu não volte mais lá. O apoio pós-entrega e, por fim, o preço. E esse preço eu já deixei por último propositalmente, tá? Porque nós temos uma ideia bastante errônea que o preço sempre vai ganhar o cliente, o que é um grande equívoco. Olha, eu tenho lá o meu outro fornecedor, a matéria-prima é R$1 mais barato o quilo. Não entrega no dia. Eu peço 1.000, ele entrega 300. O produto que eu pedi que precisava entrar na produção chegou danificado. Todo o procedimento de devolução e reposição desse produto demora uma eternidade. Enquanto isso, a minha produção está lá parada. Ociosidade de máquinas, de equipamentos, de mão de obra. Os meus custos fixos continuam rodando. Da mesma forma. O preço, nesse caso, para mim é importante. Minha avó falava uma coisa que eu falava, não é assim também não. Mas em algumas situações você vê que é verdade. Em muitas delas, a economia é a base da porcaria. Você paga R$1 mais caro, mas a quantidade de contratempo, a quantidade de custos, o quanto esse R$1 mais barato vai onerar no seu processo produtivo, nos seus custos totais, faz com que, voltando à memória da vovó novamente, saia muito mais caro o molho do que o peixe em si. Então, tenham em mente que nem sempre preço baixo é um atributo. Mas meu preço é muito competitivo. Só o preço. O restante de todos os seus atributos são ruins. Você só tem o preço como um atributo ganhador de pedido, que agrega valor ao seu cliente, se você tiver outros atributos que o ampare. Agregando valor na cadeia de operações das operações logísticas da empresa Frigocentro. Acompanhe comigo. Neste momento, a Frigocentro não está conseguindo atender
todos os frigoríficos, sabe aqueles 20 frigoríficos que essa empresa atende? E você continua a investigar os problemas atuais para posteriormente conseguir implantar as melhorias nesses processos. Então nós já identificamos aqui alguns problemas. Olha só, eu tenho excesso de produto no estoque. O frigorífico, lá na área fabril, onde as carcaças são cortadas, se elas são agregadas, como assim agregadas? Às vezes eu pego lá no frigorífico 3 toneladas, só que o meu açougue não compra 3 toneladas. Né? Então eu tenho que desagregar essa quantidade para entregar 100 quilos no açougue. Ah, eu peguei 300 quilos lá no frigorífico, só que o meu cliente, agora ele não quer mais 100, ele quer 500. Então eu preciso agregar isso com outras quantidades para que eu possa atender essa demanda. Onde ocorre isso daqui, que nós chamamos de área fabril, está congestionado. Eu tenho um tempo excessivo de atravessamento. Quando eu falo de atravessamento, eu estou me referindo à movimentação interna. Algumas empresas, e eu já sou testemunha ocular disso, o produto passa por 4 fases, 4 departamentos. Eu tenho aqui o departamento A, ele vai ser expedido aqui, ó. Aí eu tenho aqui o departamento B, aí eu tenho aqui o departamento C, aí aqui o departamento D. Ele sai daqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, para depois ser expedido. Olha a diferença para uma outra empresa com fluxo em linha ou fluxo por produto. Eu tenho o A, o B, o C, o D e a expedição. O produto sai daqui, vem aqui, aqui e é expedido. Olhem a diferença entre essas movimentações internas. Essa movimentação é o que nós chamamos de atravessamento. E para completar, para fechar o pacote, ainda tem perda de produtos na distribuição. Com base nessas informações, nós devemos responder a alguns questionamentos, tá? Como podemos agregar valor na cadeia de operações logística? Para isso, nós vamos elaborar uma análise da situação, ou seja, um diagnóstico que determine a situação atual e também, a partir desse diagnóstico, dessa visualização ampla dos procedimentos, sugerir algumas ações de melhoria. Nesse caso, o nosso primeiro problema se refere ao excesso de produtos no estoque. Ah, mas também estão comprando demais. A produção está produzindo demais. Nem sempre o problema da logística, que foi verificado lá na logística, nasceu na logística. Pode ser que a minha causa raiz está lá na previsão de vendas inadequada. Previram muito, foram muito otimistas. Nós temos, não, porque eu sou um empreendedor muito otimista. A linha que separa o otimismo da irresponsabilidade, da negligência, é uma linha muito tênue, é uma linha bastante fraca, bastante frágil. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, qual seria a possível solução? Suspender temporariamente a produção, a compra para ajuste da demanda real e reprojetar os métodos de previsão de vendas. Olha, eu vou adotar uma média móvel ponderada, uma média móvel exponencial, eu vou utilizar o método de previsão dos últimos períodos. O importante é que nós resolvamos esse problema. Nós temos um outro. A área fabril está congestionada, tá? Então, para vocês verem como isso gera um efeito dominó. Eu comecei aqui, ó, na minha previsão de vendas inadequada. Isso daqui gerou um excesso de produtos em estoque e isso passa a ser a minha causa raiz novamente aqui, ó. Se eu tenho um excesso de estoque e as minhas câmaras frias já não comportam mais esses produtos por conta lá da minha previsão errada, isso pode sim gerar um congestionamento na minha área fabril. Então, nesse caso, qual seria a possível solução? Otimizar as movimentações nos estoques. O que é otimizar essa movimentação? Olha, nós vamos trabalhar carcaças. Vem do estoque o quê? Carcaça. Nós vamos trabalhar hoje pernil. O que vem do pernil? O que vem do estoque? Pernil. Vem paleta. Nos momentos em que eles serão
processados. Não adianta trazer tudo de uma vez, gerar ali uma fila de espera, gerar ali um gargalo na produção. Também realizar uma análise das demandas e volume de ocorrências por tipo de produto e o volume dessas ocorrências. Nós temos ainda um tempo excessivo de atravessamento. Nós temos que lembrar que este produto, por ser perecível, é um produto bastante complexo, porque ele tem que obedecer limites máximos e mínimos de temperatura. Então, como que nós poderíamos resolver esse tempo excessivo de atravessamento? Nada mais do que determinar um layout por produto, por exemplo, tá? Ou então determinar um layout em linha. O produto ele tem um fluxo de beneficiamento em linha. Isso já contribui para que eu reduza o meu tempo excessivo de atravessamento. E ainda temos a perda de produtos na distribuição, com a mesma causa raiz. Nós temos um produto que deve obedecer limites máximos e mínimos de temperatura. A partir do momento que o produto foi exposto abaixo dos limites mínimos ou acima dos limites máximos, eu tenho uma perda de mercadoria. Tá? Então, como que eu poderia? Às vezes o produto ficou muito tempo lá no caminhão, eu tenho que atender o cliente A, aí eu tenho que atender o cliente B e eu tenho que atender o cliente C. O cliente C é o que grita mais alto, eu preciso, é urgente. Ao invés de você fazer isso daqui, você fez isso daqui e depois voltou. A mercadoria desse cliente ficou parada no caminhão, pode ter sido exposta a variações muito grandes de temperatura. Como que eu poderia resolver isso? Por meio de uma roteirização, treinamento dos colaboradores, a fim de que eles obedeçam essa roteirização. E por fim, eu ainda tenho atraso nas entregas. Então eu posso ter falta de agilidade na entrega, uma falta de comunicação. Pô, mas era para entregar de manhã, mas eu não sabia. Eu achei que era tarde, achei que era noite, né? Então esse pode ser o problema. Como que eu poderia resolver? Adotar políticas de formação de carga, estudar a possibilidade de uso de transportadoras para as cargas pequenas, porque daí eu não preciso ficar esperando juntar carga, né? Desenvolver parceiros de transporte em outros estados e até mesmo estudar a viabilidade da implantação de um centro de distribuição. Então, esses são algumas sugestões, alguns planos de ação que nós poderíamos adotar para resolver os problemas da Frigocentro nesse momento. Desafios logísticos. Se tem uma palavra que está diretamente relacionada à terminologia logística, é a palavra desafio. Primeiro, estamos num país de dimensões continentais e uma infinidade de fatores que podem contribuir para a existência desses desafios logísticos. Mas quais são esses desafios? Acompanhe comigo. Olha só, num primeiro momento, quando nós falamos de desafio, um planejamento da demanda ineficiente pode se mostrar um desafio e bastante complexo. Se eu previ para mais, eu tenho um superdimensionamento dos meus níveis de estoque. Se eu previ para menos, eu tenho falta de abastecimento, consequentemente uma ruptura do meu atendimento no mercado. Os métodos de aquisição de materiais. Há um tempo eu vi numa empresa, mas essa matéria-prima é muito ruim, gera muita perda. Aí, no final, fomos descobrir, o comprador da empresa e o fornecedor eram compadres, pescavam juntos, faziam churrascos juntos. Ah, mas ele é meu fornecedor há 20 anos, eu não quero cortá-lo. Ou ele se desenvolve, nós falamos sempre que existem dois tipos de profissionais ou empresas no mercado. São aqueles que mudam ou aqueles que morrem. Ou ele muda ou, infelizmente, ele vai ter que ser cortado, ele vai ter que ser descontinuado, porque eu não posso ter perda de produção, ociosidade de produção por conta de um método de aquisição negligente.
processo de armazenagem não condizente, gestão de estoques ineficiente, sistema de transporte que contribua para avarias, para danos, para perdas da mercadoria, uma infraestrutura não condizente com a demanda que foi aceita pela empresa. Olha, eu tenho uma capacidade de processamento por dia de 10 mil unidades. Eu peguei uma demanda de 100 mil para entregar em 5 dias. Qual é a possibilidade de eu entregar esse pedido no prazo acordado? Zero, nenhuma, tá? Porque a minha capacidade efetiva é de 10 mil. Eu precisaria de pelo menos 10 dias com a infraestrutura que eu tenho. Então, isso gera todo um dissabor, todo um transtorno para o meu cliente. A visibilidade de informações, a quantidade de tecnologia da informação embarcada na empresa. Tributação é um dos meus desafios logísticos. Olha, eu recebi aquela mercadoria, ela veio lá com ICMS aqui do Paraná de 18%, porém para crédito, já que o ICMS na compra de matéria-prima é um imposto recuperável, é de 12%, tá? Existe um diferimento, existe uma liminar que aplica um diferimento sobre essa alíquota em 33,33% e para crédito ela passa a ser de 12%. Eu dei uma de John Não Hands, uma de John Sem Braço e creditei os 18%. Saí na vantagem de 6%. Vem um auditor fiscal, descobre a situação, aplica uma multa milionária na empresa. Pronto, isso daqui me gerou mais um desafio logístico, mais um problema para a empresa. A própria globalização que aumentou exponencialmente a quantidade de concorrentes, o atendimento de exigências legais, sociais, ambientais, tudo isso daqui gera desafios logísticos. Porém, tem um que nós devemos dar uma atenção especial além de todos esses. É o que nós chamamos de gestão de pessoas. Sabe por quê? Olha só, o Fleury Wank Figueiredo fala o seguinte: para ser um profissional de logística, para atuar na correlação a esses processos logísticos, é necessário entender os processos de armazenagem, de produção e distribuição. Mas eu trabalho no armazém, para que eu quero saber de produção e de distribuição? Mas eu trabalho na produção, eu quero que a armazenagem e a distribuição se dane, isso não é problema meu, pronto. Esse profissional, ele não serve para trabalhar com logística, ele precisa ter um conhecimento que nós chamamos de conhecimento pizza, ao menos entender uma fatia, entender um pouco dos outros processos, porque assim ele passa a compreender também que um erro dele, uma falha dele, vai impactar, volto lá no efeito dominó, tá? Os demais processos. Porém, é necessário ter outras características. Quais são essas outras características? Capacidade de organização e visão de projeto, responsabilidade, adaptabilidade e atenção às inovações. A logística é um cenário que muda constantemente. Facilidade de coordenação de equipes, que está diretamente relacionado com a habilidade para lidar com pessoas. Habilidade em resolver situações adversas e criatividade. A famosa flexibilidade, jogo de cintura, que não deve ser confundida com malandragem, gambiarra. Tá? Eu fiz uma gambiarra. Dali um pouco, nós chamamos de ajuste técnico, né? Dali um pouco você vai ter problemas por conta dessa malandragem, desse jeitinho. Habilidade em utilizar métodos matemáticos e matemática aplicada para a solução de problemas. Você vai contratar alguém para a sua área de logística, para compor o seu time de logística. Eu odeio matemática, não posso nem ver. Eu ver um gráfico já me gela inteiro. Esse profissional ele não serve neste momento. Ele pode servir para uma outra área, mas para a logística, não. Se tem algo que torna a logística eficiente, que torna os processos logísticos eficazes, são indicadores. E indicadores nascem de métodos matemáticos, de dados, de informações matemáticas, de gráficos, de composição de compilação entre essas informações. Eu posso não morrer de amores, mas alguma afinidade eu devo ter
Como que eu não vou analisar os meus indicadores de pedidos que estão sendo entregues no prazo correto, de pedidos que estão sendo entregues com avarias? Como? É aquele velho jargão de gestor. Se eu não conheço, eu também não gerencio. Tá? Então eu só conheço aquilo que eu meço, aquilo que eu mensuro e a partir desses dados, dessas operações matemáticas, dessas inferencialidades matemáticas é que eu vou conseguir tomar uma decisão, traçar uma estratégia que possa viabilizar e que possa mitigar, reduzir ou até mesmo eliminar algum desses desafios logísticos. Agora nós vamos analisar alguns dos desafios logísticos da Frigocentro. Acompanhe comigo. Neste momento, a Frigocentro continua com alguns problemas de gestão logística, o que tem impactado, é óbvio, no resultado final e até mesmo na perda de clientes, né? Nível de serviço baixo, se eu não consigo verificar, constatar ali os atributos ganhadores de pedido, eu acabo excluindo do meu rol de compras aquele determinado fornecedor, aquele prestador de serviço. Os problemas que estão surgindo agora são entrega errada lá nos clientes, falta de produto dentro do caminhão, gasto excessivo de combustível e também algumas divergências que se referem ao inventário rotativo. Aí surge um questionamento: quais problemas de outras áreas da empresa podem refletir de maneira decisiva nas atividades da logística? Nesse caso, nós vamos responder ao seguinte questionamento: quais são os desafios logísticos que limitam a capacidade de uma empresa? Olha, a empresa tem um problema, tem, mas ela é realmente um desafio logístico? Professor, mas peraí, não tem que resolver todos os problemas? Sim, só que alguns são prioridade. E a partir do momento que nós identificarmos quais são os nossos desafios, quais são os nossos gargalos logísticos, aí sim nós vamos desenvolver um plano de ação para os problemas que forem aparecendo ou que forem apresentados. Então, nesse primeiro momento, nós podemos identificar, uma falta de gestão do estoque, uma gestão de estoque negligente, não utilizar tecnologias de informação para a gestão dos processos. Isso contribui para custos elevados. Se a empresa possui custo operacional elevado, significa que ela tem um menor montante, uma menor margem de investimento em novos processos, em infraestrutura, em tecnologia, em contratação e aprimoramento da mão de obra. Falta de agilidade na entrega, né? Meu entregador ele levanta cedo, ele almoça, assiste a sessão da tarde e já sai fazer as entregas, né? Então eu tenho um problema, eu tenho um gargalo logístico, eu tenho um desafio aí. Acuracidade no serviço prestado ao cliente. O que é essa acuracidade? Lá no meu sistema está falando que eu tenho 12. A hora que eu vou ver no físico, que eu vendi essas 12 de acordo com o meu sistema, eu só tenho 8. Por quê? Porque o fulano de tal tirou essa mercadoria de estoque e não apontou, mais tarde eu faço a saída. A gente não lembra nem o que comeu no almoço, como é que eu vou lembrar de dar saída nisso aqui no final do dia ou uma semana depois? E também uma rede de parceiros insuficiente. Então qual é o meu primeiro problema? Falta de produtos no caminhão. Eu posso apresentar aqui algumas causas raiz. Vamos lá. Primeiro, carregamento errado. Ou o produto entregue errado em outro cliente. Era para entregar um lá no cliente anterior e eu entreguei 2. Quando chega no cliente da frente, consequentemente está faltando, né? Como que eu posso resolver isso? Utilização de coletores de dados na separação e conferência do carregamento. Ou então, arrumação adequada dentro do caminhão, faltou esse io e um tio aqui, e se possível, trabalhar com mercadorias paletizadas. A paletização reduz a probabilidade de extravio, de entrega errada num determinado cliente. Nós temos também alguns problemas na entrega. A culpa é do entregador, do cara que carregou errado? Nem sempre. Pode ser que a minha causa está lá na emissão da nota fiscal. Opa! Então achamos aí o culpado, o Judas, para nós malharmos. É o cara, é a menina lá do faturamento.
Tá? Pode ser que o meu cadastro de cliente esteja errado, esteja insuficiente. Por isso é tão importante essa análise ampla que contemple todas as fases, todas as etapas da operação. Como que eu poderia resolver isso? Fazer uma revisão de todos os cadastros ou também um checklist na hora do faturamento. Nós temos alguns outros problemas. Nós temos uma divergência no inventário, no famoso balanço, né? Que é o terror da vida de muita gente que trabalha com logística. Você manda fazer a primeira contagem, vem com 10. Aí você pede para fazer a segunda contagem, vem com 12. Aí você pede para fazer a contagem de conferência, ou seja, a terceira contagem. Neste momento nós já estamos de joelho, em oração, pedindo para bater com a primeira ou com a segunda, ele vem com 15. Né? É o sofrimento, é o desespero. Qual é a causa raiz? Qual pode ser essa causa raiz? O carregamento errado lá no caminhão ou até mesmo o desvio dessa mercadoria. Ele pode ocorrer, né? Então, como que nós poderíamos, uma das soluções que nós poderíamos sugerir? O treinamento da equipe de movimentadores e também a utilização de tecnologia de informação na gestão do armazém. Uma dessas tecnologias é o WMS, que é um gerenciador de armazenagem. WMS vem da sigla Warehouse Management System. Então, essa daí é uma das possibilidades a ser adotada. Temos ainda um gasto excessivo com combustível, né? Então saiu lá do cliente A para ir para o cliente B, mas o C gritou mais alto. Vamos lá no C primeiro, né? E então essa programação de rota não adequada pode estar gerando esse gasto excessivo com combustível, né? E consequentemente para resolver, para reduzir esse problema, a utilização de um roteirizador e de rastreador dessa carga pode ser aí soluções viáveis para que nós venhamos a evitar esses problemas. E agora, chegou o momento de você enviar a sua dúvida, de você enviar a sua contribuição. Eu aguardo a participação de vocês, nós voltamos dentro de alguns instantes.
Olá, neste nosso momento de perguntas, nós não tivemos nenhuma participação. Portanto, então, damos esse momento por encerrado. E agora chegou o momento de nós relembrarmos, de nós rememorarmos o que foi abordado ao longo desse nosso primeiro encontro. Abrimos a nossa aula falando sobre o conceito de logística, demonstrando o quanto o conceito de logística é mais amplo, mais abrangente do que aquela ideia de, olha, é só transporte, ou é só armazenagem, ou é só transportar o produto acabado até o cliente. Então, a logística, ela se encarrega de todos os processos, desde a aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo lá pelo meu cliente, pelo meu consumidor final. E é neste momento que aparece, que entra a integralização dos subsistemas logísticos. Quais são esses subsistemas? A logística de aquisição, responsável pela aquisição da matéria-prima, seleção, desenvolvimento dos fornecedores, o transporte e o armazenamento desses materiais, até que eles estejam efetivamente liberadas para a produção. Encerra-se aí as incumbências da logística de suprimentos e começa a responsabilidade da logística de produção, que é quem tem a obrigação, quem tem a função de beneficiar esses materiais e dar origem ao produto acabado. Terminada a logística de produção, começa o papel da logística de distribuição, que é responsável por armazenar este produto acabado, estocar esse produto acabado, a sua separação e distribuição. Ou pelo atacado, ou pelo varejo, atacarejo, e-commerce, ou diretamente ao cliente final. E, por fim, a logística reversa, que é responsável pelo fluxo reverso dos rejeitos ou desses produtos. Por que rejeitos ou produtos? Porque nós temos a logística reversa pós-consumo, que ocorre quando extinguiu-se a vida útil do produto, latinha de refrigerante, o vidro de shampoo, e nós temos a logística reversa de pós-venda, que ocorre quando não extinguiu a vida útil do produto, mas ele precisa ser trocado, ele precisa ser substituído. Aí eu comprei a minha TV, ela era 55 polegadas, veio uma de 42. O produto não presta mais? Para mim, neste momento, não, porque eu não comprei esse produto. Então, ele deve ser devolvido para que possam me enviar aquele que realmente adquiri. Falamos de como a logística pode agregar valor para o meu mercado consumidor. E isso ocorre pelos atributos ganhadores de pedidos que a empresa apresentar. Confiabilidade na entrega, confiabilidade de prazo, confiabilidade de quantidade. E, por último, o preço. Lembrando que nem sempre o preço sozinho, sem um outro atributo agregado, se mostra um atributo ganhador de pedido. Às vezes o preço é ínfimo, mas os benefícios que eu posso constatar naquele produto ou no serviço são menores ainda. Então, para mim, ele não é interessante. Eu prefiro pagar um pouco mais, mas ter um produto que atenda realmente à minha necessidade. E, por fim, sobre os gargalos logísticos, né? Então, tributação, transporte, armazenagem, coleta, distribuição e, principalmente, se mostra um grande gargalo, um grande desafio, gerir as pessoas, os colaboradores, os trabalhadores envolvidos nos processos logísticos. Esse colaborador, ele tem que ter em mente que o erro dele lá no suprimento vai impactar lá na minha distribuição, vai impactar lá na minha produção. Então, quando nós falamos de mão de obra voltada para as operações logísticas, essa mão de obra tem que ser altamente qualificada, altamente treinada, para que ela possa oferecer um serviço elevado que reflita no nível de serviço oferecido ao cliente, que transpasse, que demonstre que o seu produto, que a sua empresa, que o seu serviço realmente agrega valor, melhora o padrão de vida dos seus consumidores. Eu, professor Edmarcos, fico por aqui nesse nosso primeiro encontro e até a próxima oportunidade.
Olá, tudo bom com vocês? Temos aí mais alguns segundos antes do término da nossa aula. Eu sou o professor Ivan, coordenador do curso de administração. O professor Edmarcos finalizou a aula de processos logísticos, né, a primeira aula desse semestre. E é importante que a gente reforce com vocês, alunos que ainda não têm condições de deslocarem-se até as unidades de apoio presencial por conta de decretos estaduais ou municipais, que estejam atentos, né? Mantenham contato com a sua unidade, estejam aí verificando quando vocês poderão, né, retornar ao encontro com seus colegas e, enquanto isso, usufruam da nossa infraestrutura tecnológica que foi disponibilizada para vocês, para que houvesse a condição de que vocês pudessem assistir às nossas aulas ao vivo via AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ok? Para os alunos que estão concluindo o curso neste semestre, o recado mais importante é que vocês não deixem as coisas para a última hora, tá certo? Que estejam atentos, que verifiquem as questões relacionadas às suas atividades complementares obrigatórias, a CO. Não deixem para o último momento o envio dos seus certificados e, eventualmente, a realização de alguma atividade. Afinal de contas, sabemos, né, que as circunstâncias não são normais na nossa vida em sociedade e você pode ter alguma dificuldade para fazer alguma atividade complementar lá na frente, no final do semestre. Então, não percam tempo, realizem essas atividades que, eventualmente, ainda faltem e encaminhem, então, certificados via Polo para que elas sejam analisadas o quanto antes. Alunos do 7º semestre da mesma forma, tá, pessoal? Vocês estão aí no fim, na reta final da jornada, então tudo aquilo que vocês puderem adiantar é melhor, né? Afinal de contas, quem poderia imaginar que nós viveríamos o momento que estamos vivendo lá no começo do ano, certo? Faço votos de que tenham um semestre bastante produtivo, proveitoso. Não hesitem em fazer um contato com o seu tutor presencial ou com o seu tutor à distância pelos meios de comunicação disponíveis e, se precisar, a coordenação do curso estará aqui para apoiá-los e orientá-los, ok? Um forte abraço, um excelente semestre e até a próxima.